Então, amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal, mais uma história de interpretação baseada em fatos reais. Lembrando e deixando bem claro que essa história não é minha, são apenas histórias, né, que eu conto, que são baseadas em fatos reais e muitas das vezes são histórias enviadas pelos seguidores, pelo direct do meu Instagram. E se você também quiser ter a sua história contada aqui no Sua História por Fanny Neres, é só me enviar um direct no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição, que eu vou estar analisando direitinho para ver se eu posso estar trazendo aqui pro canal, ok? Então vamos parar de enrolação e cola comigo nesse vídeo que é sucesso. Eu sempre fui uma menina muito tímida, ao extremo. Eu nunca fui uma menina aberta, nunca fui uma menina comunicativa. Eu sempre tive muita vergonha, sempre andava de cabeça baixa. Melhorei bastante, não sou tão tímida ao extremo, mas continuo tímida, traumatizada e com medo. E eu vou explicar por quê. Quando eu tinha 13 anos, eu conheci um garoto numa rede social. Ele me mandou uma mensagem, me mandou uma solicitação, nunca tinha visto. E de cara eu achei o menino muito lindo, ele tinha uma beleza assim notável. Só que pela minha timidez, eu não respondi ele logo. Todos os dias eu acordava com a mensagem de bom dia dele. E ele era muito romântico, gente, ele era muito simpático, muito educado. E aquilo me chamava atenção, lembrando que eu tinha apenas 13 anos. E teve um dia que eu resolvi responder, depois de vários dias, ele me mandando mensagem todo dia, eu resolvi responder, né, dar uma chance. Então eu respondi ele também com um bom dia, e ele começou a se apresentar. Ele falou que se chamava Luan, que tinha 17 anos e tal, e começou a me mandar foto dele fazendo as coisas, do dia a dia dele, vídeos. E aquilo me encantava, o jeito dele me encantava, ele era muito lindo mesmo, gente, uma beleza notável. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu nunca me senti bonita, eu sempre me achei feia. Então ele me elogiava e aquilo, sabe, ia chamando a minha atenção de uma forma que eu não sei explicar, que eu nunca tinha sido tratado daquele jeito. E ele já veio todo romântico, todo carinhoso, todo educado. Então eu já comecei a ficar bem mais à vontade com ele, a minha timidez já praticamente eu não era tímida conversando com ele, eu me sentia muita vontade conversando com ele pela rede social, né, virtualmente. E eu já não conseguia mais ficar sem conversar com ele, eu já comecei a ficar totalmente envolvida naquela amizade. Eu não conseguia mais ficar um dia sem conversar com ele, assim que eu acordava eu já mandava mensagem para ele. E ele já foi percebendo aquilo, ele já foi percebendo que eu já estava totalmente envolvida com ele. Ele me pediu em namoro. E, nossa, eu aceitei, né? Eu aceitei, fiquei muito feliz com o pedido, aceitei de cara. E a gente começou a namorar virtualmente. Ele sempre mandava fotos pra mim. E eu nunca mandava foto pra ele. Então, teve um dia que ele já começou a me colocar contra a parede, dizendo que a gente já tava namorando há algum tempo e que ele queria foto minha, só que eu tinha muita vergonha. Então, ele foi muito simpático, educado. Ele falou assim, olha, fica tranquila. Quando você se sentir à vontade, você me manda uma foto, ok? E eu falei, sim, eu já tava apaixonadinha, gente, demais, muito apaixonada por ele. Foi aí que eu comecei a enviar minhas primeiras fotos. Comecei a enviar foto de rosto, né, alguma foto quando eu me arrumava pra ir pra escola. Eu dizia, ó, tô indo pra escola. Eu comecei a ficar totalmente envolvida naquele namoro, a ponto de dar satisfação de tudo que eu fazia pra ele. Ele ia pegando tudo, sabe? Ele ia ficando assim, ela já tá envolvida, já consegui que ela fizesse isso, ela já começou a me mandar foto. Então ele começou a me pedir fotos sensuais. Então foi aí que eu comecei a ficar, opa, que isso? Foto sensual? Eu sabia que era uma foto sensual, né? Então eu falei pra ele que eu não podia fazer aquilo, que eu tinha muita vergonha, afinal eu era muito tímida, meu modo tímida foi ativado ali com toda a força, sabe? Nessa hora que ele me pediu fotos sensuais. E eu falei pra ele que eu não podia fazer aquilo, que eu tinha muita vergonha. Ele começou a me colocar contra a parede, sabe? A ficar me pondo pressão, falando que eu não confiava nele, que eu mostrava que não tinha confiança nele, que ele tinha toda a confiança em mim, que ele tava sempre ali comigo e tal. E eu comecei a ficar muito nervosa com isso. Do nada, eu saí da internet, desliguei a internet e passei um dia e a noite toda sem dar satisfação pra ele e sem ligar a internet. Pensando nisso. Pensando, meu Deus, e agora? Eu não tenho coragem de fazer isso, eu não posso fazer isso, né? Então, quando eu liguei a internet no outro dia, tava cheio de mensagem dele me pedindo desculpa, falando que ele errou, que ele não ia fazer isso.
e que a gente tinha que se conhecer pessoalmente. E quando ele falou esse se conhecer pessoalmente, nossa, eu fiquei ali, sabe? Eu ia agora. Porque eu tava muito acomodada com o nosso namoro virtual. Eu não tinha vergonha namorando com ele virtualmente. Eu tinha medo de ficar tímida com ele pessoalmente. Então ele percebeu que eu fiquei nervosa. E de cara ele lançou um eu te amo. Ele falou, eu te amo. Você me ama também? E aquilo fez meu coração palpitar. E eu falei, sim, eu também te amo. Então ele começou a falar, vamos se encontrar pessoalmente, a gente precisa se conhecer, tal e tal. E eu confesso que no fundo eu fiquei com medo, mas eu queria conhecer ele pessoalmente, sim. Só que no começo eu fiquei meio assim, eu não disse nem sim nem que não, eu fiquei meio assim na dúvida. Ele percebeu, ele falou assim, eu tenho uma coisa pra te falar, uma revelação. E já baixou a curiosidade. E eu falei assim pra ele, então fala. Ele falou assim, eu vou te contar pessoalmente. Vamos marcar o nosso encontro e tal. E eu fiquei muito curiosa. E eu aceitei. Então a gente marcou o nosso encontro, né? Porque ele morava longe. Então a uma a gente ia se encontrar com uma semana, né? E eu fiquei muito nervosa e ansiosa. Então eu comecei a tremer, eu comecei a suar frio. Durante a semana, minha mãe foi percebendo a minha mudança, que eu tava muito agitada, muito nervosa, muito ansiosa. Eu ia contar pra minha mãe do nosso namoro, mas eu tava esperando o momento certo, porque eu tinha certeza que ela ia ficar feliz por mim. Porque minha mãe sempre me viu muito tímida, muito cabisbaixo, que eu não me abria para as pessoas, eu não me comunicava direito. E quando eu comecei a namorar com ele com o tempo, eu comecei a ficar mais solta, eu comecei a ficar mais leve. E a minha mãe tava gostando dessa minha mudança. Então ela sentia que era alguma coisinha, que era algum namoradinho na escola. Ela pensava que era na escola. Ela nunca imaginava que era virtual. Então eu resolvi, sabe, desabafar com ela pra tirar aquela carga de dentro de mim. E eu falei pra ela, mãe, eu tô namorando. E o nome dele é Luan, ele tem 17 anos. É um namoro virtual. E a minha mãe, quando eu falei que era virtual, ficou chocada. A minha mãe falou pra mim que não imaginava que eu tava namorando virtualmente. Ela falou, minha filha, isso é muito perigoso. Então minha mãe pediu pra ver as fotos dele. Eu corri pro meu quarto com ela, mostrei toda feliz. Eu disse, mãe, olha como ele é lindo e tal. E a minha mãe, madura e experiente, ela falou assim, filha, você tem certeza que esse menino, que a pessoa que tá conversando com você é o mesmo, é a mesma pessoa das fotos? Eu falei, mãe, é claro que eu tenho certeza. Olha aqui os vídeos. Eu boba. Olha aqui os vídeos, mãe. Comecei a mostrar os vídeos pra ela. E a minha mãe começou a olhar aquilo. E minha mãe, filha, você já fez uma chamada de vídeo com esse garoto? E eu falei, não, eu nunca pensei em fazer chamada de vídeo. Mãe, você sabe que eu morro de vergonha, né? Que eu tenho vergonha. Ela falou, filha, pelo amor de Deus. Então ela começou a me explicar que nem todas as pessoas por trás de um computador, de um celular, é aquela pessoa que tá conversando. Muitas vezes é outra pessoa, muitas vezes é uma pessoa mais velha, muitas vezes é um maníaco, entendeu? Tentando enganar uma garotinha ou um garoto. Então ela disse que eu deveria ter muito cuidado. Então naquele momento ela falou, liga a internet e fala com ele. Fala que você quer fazer uma chamada de vídeo. Então eu, com muita vergonha, fui lá, mandei uma mensagem pra ele e disse, olha, vamos fazer uma chamada de vídeo antes do encontro, eu queria conhecer você. Minha mãe mandando falando as coisas, né, pra eu falar, que eu tava tão nervosa, que eu não conseguia nem pensar o que falar. Então ele falou assim, agora eu não posso. E minha mãe só observando. Aí eu falei, tá certo, então quando você pode? Aí ele, quando chegar em casa a gente conversa. Então passou o dia, né, passou um tempo, e eu fui lá falar com ele de novo. E então, você já chegou em casa? Ele falou assim, olha, eu não posso fazer chamada de vídeo, mas isso não precisa, e minha mãe do meu lado. Mas não precisa, porque a gente vai se conhecer já já, pessoalmente, vai ser incrível e tal. E eu comecei a pensar, será que minha mãe tem razão? Aí eu peguei e falei pra minha mãe que ele falou que tinha uma revelação pra me contar, que tinha uma coisa pra me falar, mas que eu ia descobrir quando a gente se conhecesse pessoalmente. Aí a minha mãe insiste na chamada de vídeo. E eu insistindo. Então eu comecei a pensar. E eu pensando, poxa, será mesmo, né? Eu não queria acreditar naquilo. Então, ele dizendo que não queria fazer chamada de vídeo, que não estava à vontade, não estava bem.
E eu peguei e falei assim, olha, então a gente vai ter que cancelar o nosso encontro. Eu mesma tomei a iniciativa e falei, a gente vai ter que cancelar o nosso encontro, porque eu quero conhecer você, primeiro por chamada de vídeo e tal, pra eu ver você, né, pra gente poder se encontrar. E quando eu falei isso, gente, eu tomei um susto. Eu nunca imaginei, no fundo eu não queria acreditar. Então, quando eu falei isso, ele começou a me xingar. Ele começou a falar um monte de coisa comigo. Gente, ele me xingou de todos os nomes possíveis. Ele pegou e me bloqueou. Me bloqueou de tudo. E, nossa, eu fiquei muito mal com aquilo, muito mal. A minha mãe cruzou os braços, olhou pra mim e falou, você ainda tem dúvidas? Eu fiquei muda. Eu fiquei muda, não sabia mais o que falar. Eu só fazia chorar. A minha mãe me abraçou, ela falou, filha, não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com o namoro virtual. Muitas vezes, é como eu falei pra você, as pessoas do outro lado não são quem são, não são quem dizem ser. Então é por isso que você, filha, é uma criança, você é uma menina, 13 aninhos, meu amor. Então ela começou a conversar comigo, começou a abrir meus olhos. E eu chorava muito, porque eu estava muito apaixonadinha por ele. Mas no fundo, gente, eu aprendi uma lição muito grande. Muito grande. E eu posso dizer com toda certeza, com toda a confiança para vocês. Se eu não tivesse conversado com a minha mãe, se eu não tivesse falado para ela, se eu não tivesse uma relação boa com ela, eu acho que hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Meu Deus. Gente, que história. Gente, olha só a importância da família. Olha só a importância da gente ter uma mãe, amiga, parceira. Se essa menina não confiasse na mãe, se essa menina não tivesse um relacionamento bom com essa mãe, com certeza teria acontecido o pior. Esse menino, com certeza, era um fake, né? Ela disse que o perfil era totalmente fake, parecia muito fake, as fotos e tal. Provavelmente essa pessoa estaria usando fotos de outras pessoas, entendeu? De outro rapaz, se passando por um rapaz de 17 anos, mas ninguém sabe quem seria ali por trás, se era uma pessoa mais velha, um maníaco, uma pessoa querendo fazer o mal. Então, meninas, muito cuidado com relacionamentos virtuais. Relacionamento virtual pode dar certo? Sim, pode dar certo. Eu sou uma prova disso. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu conte a minha história pra vocês, como eu conheci meu marido. Pode dar certo. Inclusive, eu vou até trazer outro, já tá agendado, pra eu trazer uma história pra vocês de um relacionamento virtual que deu certo, de uma menina, né? Uma história muito bonita. E um relacionamento virtual que deu certo, mas totalmente diferente desse, gente. Totalmente diferente. O contexto, tudo muda. Então, muito cuidado. Essa história serve de lição, é uma lição de vida. Quis trazer ela hoje pra vocês, pra mostrar o perigo das redes sociais, o perigo da internet, de você estar conversando com uma pessoa que você não conhece. Recusou fazer chamada de vídeo, meu amor? Corre. Corre, porque esse cara não é boa coisa não, viu? Recusou fazer chamada de vídeo, pode correr, meu amor. Pode correr, viu? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham conseguido entender a lição da história moral, tá bom? Deixa bastante like se você gostou. E se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, ou minha amiga, né? Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história, tá bom? Deixa bastante like. Comenta pra gente engajar esse vídeo, pro YouTube tá ajudando. E vocês me incentivam a estar trazendo mais histórias pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!